Boa noite a todos. Nós temos nossa técnica TI que colabora. Quando ela não vem, fica todo mundo pulando miudinho aqui. Bom, minha gente, que bom retornar aqui para conversar com todo mundo, falar de assuntos que dizem respeito a mim e a vocês. Pensando nisso, hoje nós vamos dialogar, né? Falar sobre a prece. A prece que é esse instrumento de acesso ao Criador, ao mundo superior, né, Ana? É o jeito que nós temos de acessar o mundo espiritual. E quantas vezes deixamos de lado, né? Ou porque estamos com pressa, porque nós estamos correndo. Quando a gente pergunta, a pessoa começa a falar um assunto e a gente fala, mas você tem feito prece? Ai, menina, mas eu corro tanto. De manhã, quando eu acordo, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Pois é, não existe um momento que a gente não possa parar para fazer a prece, né? Então vai ser sobre isso que nós vamos falar. O que eu desejo hoje, né? Que a gente retorne para nossa casa com essa sementinha plantada no nosso coração, crescendo, né? Ficando grande, que a gente possa depois dar mudinhas dessa plantinha grande para outras pessoas e a gente possa replicar lá fora, né? Então a ideia é que quando a gente vem para cá, nós ouvimos, aprendemos, vamos replicar, né? Vamos passar para frente aquilo que a gente ouviu e entendeu. Então a prece, eu queria muito ter começado com uma historinha, eu pensei no caminho. Quando eu estava na graduação, eu li um texto que muitos devem saber, né? É de um autor famoso, tão famoso, mas eu não lembro o nome. Então é assim, dois homens estão no topo de um morro e eles vão descer e se encontrar aqui embaixo, cada um carregando um pão, é assim, né? E ao chegar embaixo, eles trocam o pão e seguem o caminho. Mas, se aqueles dois homens, ao trocarem os pães, um der o pão para um e o pão para o outro, mas eles também trocarem uma ideia, cada um vai embora com um pão e uma ideia. Conheciam essa história? É isso que conhece, né? É isso que eu gostaria hoje de fazer, que a gente retornasse para casa com todos os sentimentos bacanas que a gente tem no nosso coração, esse amor imenso, né? Esse desejo de melhorar, de melhorar nossas tendências e mais a sementinha, que é esse entendimento sobre a prece. A prece, que é um capítulo muito importante do Evangelho, como todos os outros, mas ele é o maior capítulo, está lá no final do livro, né? Quem tem o Evangelho sabe, e lá encontra-se várias preces, né? Prece para quem está nascendo, para quem está desencarnando, para quem está doente, né? Para quem está preocupado, mentira, para quem está aflito e por aí afora. Ele já até deu risada aqui lá, só sai bobagem, né? Muito bem. Mas também se encontra no Livro dos Espíritos, lá no primeiro capítulo, na terceira parte, na Lei de Adoração, falando sobre a prece. Mas quando a gente fala na prece, é bom que a gente lembre que a prece fez parte de todo o caminhar da humanidade, porque muitas vezes a gente pensa que nós começamos a aprender a orar aí do advento de Jesus para cá. Não é verdade. Sempre o homem, né, desde os seus primórdios, ele percebeu que ele precisava, que era através desta ferramenta que ele se conectaria com o alto, né? Que é o que a gente vai perceber, vamos falar disso hoje. Os filhotes aí, Silvana, que lindo, agora que eu os vi. Bom, e também a gente muitas vezes imagina que a prece é algo ligado à cultura, às religiões monoteístas, de adoração ao único Deus. Mas não é assim também, né? A história nos comprova que mesmo as religiões politeístas também faziam uso da prece. Bom, é evidente que com o advento do monoteísmo, a prece passou a ter um maior enfoque, né? Bom, a prece, a oração, o fervor, esse sentimento elevado da alma, quando a gente vai fazer a prece, a gente se eleva, né? Se eu estiver concentrado, pensando, né, naquilo que eu vou me dirigir a Deus, eu entro num estado elevado da alma que transcende o ser humano. Eu vou para outro lugar, né? Muito bem. E é um importante sinal
com o qual eu reconheço que, além do mundo físico, desse mundo material, que eu enxergo todas as possibilidades, eu estou enxergando vocês, as cadeiras, as paredes, no mundo físico eu enxergo todas as possibilidades, né? Eu posso sentir que existe algo além. Quando eu faço a prece, eu percebo que existe algo além, né? Não é? A gente se sente emocionado, muitas vezes, chega às lágrimas, né? E que existem poderes superiores aos quais eu posso recorrer, né? Nos momentos de dificuldade, nos momentos de gratidão, nos momentos de felicidade, né? Existem poderes superiores aos quais eu posso, então, recorrer, né? E esse estado, ele só vem até nós quando eu estou concentrado numa vibração boa, né? Numa good vibe, né? Fazendo a prece, né? Muito bem. Na época de Jesus, a atitude da prece, dentro da cultura judaica, e aqui nós vamos lembrar que Jesus nasceu, cresceu e desencarnou dentro da cultura judaica, era um pouco diferente. Era bastante diferente, para falar a verdade, né? Na época de Jesus, não se fazia prece como nós fazemos agora, né? A gente quer fazer a prece quietinho, silencioso, não é? Como Jesus nos recomendou. Vá ao teu cômodo mais íntimo, né? O seu quarto mais íntimo, né? E lá, né? Você conecte-se com o Pai. Não, na época de Jesus, a prece era feita em público, em voz alta e em pé, né? Então, quando eu passo por esse pedaço, eu quero, assim, achar graça, né? Porque, às vezes, se eu estiver no meio, que nem vocês estão aí, alguém falar, Malu, vem cá fazer a prece. Ah, minha Nossa Senhora, e agora? Né? E a gente não quer porque a gente fica temerosa, não é assim com todo mundo? Ou é só comigo? Não mintam, todo mundo fica preocupado quando é chamado, né? Para fazer a prece. Quer ver na evangelização infanto-juvenil, que eu fiquei um tempo com eles, ai, né? Porque a gente se apega às questões exteriores, né? Ah, eu vou lá fazer a prece, a minha prece não é tão boa quanto a prece do fulano, do beltrano. Nossa, o fulano faz uma prece, usa umas palavras, né? Esquecemos-nos, né? Que Deus está dentro de nós, Ele sabe como é que a gente pensa, quais são as nossas reservas, né? Então a gente não precisa ter essa preocupação. Mas no tempo de Jesus eles não tinham. Eles iam em público, falavam em voz alta, batiam no peito e falavam, né? E ficavam em pé, não tinha nada de ficar sentadinho, encolhidinho, né? Mas Jesus vem e nos ensina e nos orienta com seus exemplos, nos levando a entender os aspectos essenciais da prece. Não é a quantidade de palavras que vai fazer a diferença na nossa prece, né? Não é as palavras mais rebuscadas, né, que vai fazer a minha prece ser melhor ou não, né? Então Jesus vai mostrar, né, que na verdade a essência da prece está em a gente estar transmitindo o que estamos sentindo. Então, o que eu tenho aqui dentro? O que eu estou sentindo? É isso que eu vou colocar para fora, né? E também, às vezes, né, me relatam assim, mas eu começo a fazer a prece, quando eu já dormi, né? Então, o ideal é que quando a gente vai fazer a prece, dali a pouco dormiu, faz a prece sentadinho na cama, para não dormir, porque afinal de contas você está falando com Deus, meu Deus, e como é que é? Vai dormir no meio da conversa, né? Não pode, né? Não deve. Então nós vamos entendendo que a prece é uma interação, né? É uma interação com o Criador. E o Evangelho nos mostra que Jesus utilizava dessa ferramenta, assim, durante a vida toda, né? Ele fazia oração com o grupo, nós vemos aí na véspera do seu desencarne, ele chama os apóstolos para subir com ele para orar, né? E no dia a dia também. Então, se ele, que era o Filho, né, de Deus, o Filho mais próximo, ele usava da prece para conversar com Deus, e a gente anda esquecendo de fazer a tal da prece diariamente em várias ocasiões do nosso dia. Então a gente precisa refletir sobre isso, né? Jesus, ao exemplificar a questão da prece, ele traz para o nosso melhor entendimento algo que ele usou muito, né? Que são as parábolas. E ele traz para o nosso entendimento, para a gente entender bem como funciona a questão da prece, a parábola do fariseu e do publicano, que vocês também já devem conhecer, mas nós vamos relembrá-la aqui, né?
Nessa parábola, 2 homens sobem a Jerusalém para orar. E a palavra subir a Jerusalém, não é que Jerusalém ficava no ponto mais alto, geograficamente falando. Não é isso. Jerusalém era tida como o lugar espiritualmente mais alto. Então a pessoa podia estar morando num lugar mais alto, mas se ela se dirigisse a Jerusalém, que estiver, geograficamente estava abaixo, ela dizia que ela estava subindo a Jerusalém. E é o caso desses 2 homens, né, que sobem a Jerusalém para orarem, né? Um era um fariseu. O fariseu na época era um homem, era o doutor das leis. Ele entendia tudo das leis, ele entendia da história do povo hebreu, ele entendia do Torá, das leis mosaicas, ele cuidava, ele jejuava, ele cuidava com o seu aspecto exterior, de como vestir, como ia falar, né? E ele está lá, ele foi lá orar. E o outro era um publicano. E o publicano, dentro daquela comunidade, ele era tido como um homem de má vida. Ali, numa questão ali, não sei se política, se social, ele era tido como um homem de má vida, né? E o publicano, então, aliás, o fariseu, o doutor das leis, ele começa a falar, ele começa a orar. E se dirige a Deus e agradece, né? Agradece a Deus por ele ser como ele é, que ele jejuava 2 vezes por semana, que ele orava todos os dias, que ele não fazia nada errado, né? Que ele não era igual aquele homem ali, né? E aponta pro publicano, né? E o publicano estava quieto, o publicano percebeu que ele estava falando com ele, né? Poxa vida, né? Você vai lá orar e o cara vai falar mal dele, né? Mas o publicano percebeu que ele estava insultando publicamente. Mas ele não faz nada, né? Aquele publicano é tido como um homem de má vida, ele não revida, ele tem uma postura diferente. Ele não agride, ele não revida, ele não fala nada. Ele faz a prece dele. Ele está lá de pé, falando alto, bate a mão no peito, pede a Deus que o ajude. O bater a mão no peito era um sinal de humildade. E pede a Deus que o ajude, que tenha misericórdia dele, né? Então são 2 posturas diante da prece completamente diferentes. E Jesus, de uma maneira muito bonita, diz que aqueles 2 homens, ao descerem de Jerusalém, um foi considerado justo e o outro não. E o homem considerado justo foi justamente o homem que era o homem de má vida, que apenas agradeceu, que não ouviu as ofensas, que ignorou aquilo tudo e seguiu a vida dele, né? Enquanto o fariseu, que tudo sabia a respeito de religião, tudo sabia a respeito das leis, ele se equivocou, né? Não vamos dizer que ele errou, ele se equivocou porque ele, naquele momento em que ele se acha melhor, se acha diferente do publicano, ele está julgando o publicano. Então Jesus nos diz, né? E os espíritos, né, endossam que as atitudes de julgamento, de raiva, de orgulho não combinam com a prece. Nós não conseguimos fazer uma prece bem elaborada se o nosso coração estiver carregado com esses sentimentos. Então o ideal para a gente fazer uma prece bem feita, né, uma prece bem elaborada, é que a gente tire de dentro do nosso coração esses sentimentos mais pesados, né? Então às vezes eu estou brava com alguém, deu a hora de eu orar, vou lá orar. Não, vamos primeiro buscar o perdão, buscar refletir sobre aquela atitude, se colocar numa posição melhor para depois então a gente se dirigir a Deus. Não tem gente que diz assim, Deus não lembra de mim não, eu oro e não acontece nada do que eu peço. São as preces feitas com os corações carregados de mágoa, rancor, né? A prece fica ali, né? Não tem como se elevar. Então a gente precisa lembrar de se melhorar, se colocar numa situação melhor, para que a nossa prece alcance o destino que nós desejamos, né? Então, a atitude da prece legítima e incompatível com as atitudes de ira ou julgamento. E aqui fala que a prece é tão importante que ela toma um capítulo inteiro, né, do nosso Evangelho.
que está lá no fim do Evangelho. Hoje, quando chegarem em casa, vocês dão uma olhada lá, né? Bom, devemos orar em todas as ocasiões, ou seja, deixa eu ver se eu não pulei uma folha, porque eu escrevi esse caderno inteiro para falar com vocês hoje. Mentira, é só umas folhinhas. Nós devemos orar em todas as ocasiões, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho, como eu falei agora há pouco, eu não tenho tempo, né? Eu sou muito ocupada, né? Não existe uma desculpa, né? Toda hora é hora favorável para que a gente se dirija a Deus. Toda hora é hora favorável, né? Então, pensar muito sobre isso. Então, a gente jamais pode abrir os olhos e pular da cama e esquecer de fazer o principal, que é fazer a prece. Ou então, chegar em casa agora, tô morta, pof. Eu, por exemplo, se eu colocar a cabeça no travesseiro, já era. Eu, antes de chegar no travesseiro, eu já dormi. Se vocês são assim, orem antes, né? Porque é de fundamental importância que de manhã a gente se prepare para o dia, bem acompanhado, e à noite a gente entregue nossa alma, que vai andar para lá e para cá, nosso espírito, né? E esteja bem encaminhado, né? Estão pensando que a gente não anda para lá e para cá? Por que vocês acham que vocês levam cansado? É porque anda, brincadeira, porque anda para lá e para cá. Todas as circunstâncias oferecem motivos para que a gente se conecte com o Criador e faça a nossa prece, né? Mas nós podemos dirigir nossas preces a Jesus, aos espíritos amigos, né? Aos espíritos superiores, e a gente pode usar isso qualquer hora, né? E a prece é uma expressão do pensamento, e o pensamento é a maior força que existe, né? Não resta dúvida, tudo acontece a partir do pensamento, a gente repete muito isso aqui, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com essa nossa casa mental, né? Ler lá no Mundo Maior, capítulo 3, fala fartamente sobre a casa mental, estudar sobre isso, manter a nossa casa mental organizada para que a gente receba influências através do pensamento, mas influências boas, né? Saber o que está chegando para nós através da nossa casa mental, né? Então, nessa linha aí da prece, o livro Entre a Terra e o Céu, não sei se aqui alguém já leu, é uma pérola esse livro, né? Não sei se tem na biblioteca, cadê o povo da biblioteca? Se tiverem, leiam, né? O livro Entre a Terra e o Céu, o livro todo é uma resposta a uma prece de uma criança, né? A madrasta está muito doente e ela ora, ela pede para a mãe desencarnada ajudar a madrasta que estava muito doente. Só que ela nem imagina que a mãe está doente pela ação que a madrasta está doente, pela ação que a mãe está fazendo ali como um espírito obsessor na madrasta. Aí tem N coisas, né, que aconteceu, que levam a mãe a ter esse comportamento. Mas a menina não sabe e ela pede para a mãe ajudar, ela precisava da madrasta, né? Ela não tinha outra pessoa que pudesse cuidar dela, né? E tinha acontecido algumas coisas ali na família. E aí a prece foi feita de uma maneira tão pura, tão intensa, que a prece alcança o ministro do nosso lar. E a partir daquele momento, vários espíritos de grande envergadura passam a auxiliar naquele caso. Então o livro todo, né, é uma resposta à prece daquela criança, e é muito interessante, quem puder leia, né? Mas serve, a leitura desse livro nos mostra, serve para que a gente possa ver o poder da prece. Porque às vezes a gente não imagina que aquela prece pequena que a gente fez ali, ela tem algum resultado. Mas tem muito impacto se feita do coração e se feita realmente, né? E na questão que Deus não me escuta, Deus não me atende, pensa bem, né? Quando a gente ora e Deus nos atende sempre, Ele oferece duas coisas. Ele oferece aquilo que nós estamos pedindo. Mas o que é que eu estou pedindo? Eu preciso pedir coisas que não sejam circunstanciais. Tipo, tomara que eu esteja andando ali e tropece num anel, né? Queria tanto um anel, não adianta. Não vai ter. Ou podia ganhar na loteria. Não, vamos trabalhar que a gente consegue tudo que a gente precisa, né? Então, a gente precisa se ater ao que nós estamos pedindo. E o meio através
do qual a gente vai aperfeiçoando aquilo que nós desejamos. Porque a gente passa a perceber, depois de fazer prece, de estudar sobre ela, que a gente tem que saber o que vai pedir, tem que entender, né? E nós vamos falar sobre isso mais um pouquinho já já. E a prece nos oferece 3 pontos que a gente precisa aprender para não nos perdermos quando a gente for fazer a prece. O primeiro elemento é o louvor, né? O louvor. Eu tenho muitas amigas evangélicas, mas como elas gostam de louvar, as músicas, a conversa toda é um louvor, né? Eu amo. Mas, para que a gente possa entender, louvar nada mais é do que eu reconhecer algo de sublime na criação. Todas as vezes que eu reconheço algo sublime na criação, eu estou louvando. Vocês que são de Botucatu, né? Botucatu é um esplendor nessa época, né? Não tem como, mesmo quem não goste, não deu para ignorar as floradas dos ipês, deu? Os ipês estão floridos na cidade inteira, né? Eu moro na região do Pão de Açúcar, no segundo semáforo, se a gente descer, tem uma praça contornando, nós vamos dar na Vital Brasil de novo. Ao contornar aquele quarteirão, alguém muito sábio plantou ipês de fora a fora. Olha, não tem como ignorar. E todas as vezes que a gente para e fala, meu Deus, que coisa linda, eu estou louvando a Deus. Mas eu louvo a Deus também quando eu vejo os pássaros cantarem, quando eu vejo o vento balançar as folhas das árvores, quando eu vejo um filhote, né? Uma flor nascendo, quando eu vejo uma criança falando as primeiras palavras. Então, todas as vezes que eu fico extasiada diante da criação divina, eu estou louvando. Então, eu preciso começar minha prece louvando a Deus, né? Obrigado, Senhor, pelo meu amanhecer, o meu da Malu aqui. Hoje eu acordei com os passarinhos cantando uma melodia maravilhosa e sem errar nenhuma nota, né? Eu imagino, porque eu falo, gente, como é que pode, né? Então, me acordaram naquele barulhão e eu só pude pensar o seguinte, graças a Deus, né? Acordei para mais um dia ao som de uma sinfonia, sei lá se era de Pardal, de quem era, mas estava uma maravilha, né? Então, é o seguinte, quando nós percebemos tudo isso aí, nós somos obrigados, quando nós percebemos essa grandiosidade de Deus, da obra divina, nós reconhecemos, né, que essa postura que a gente tem de se encantar com essa criação, essa postura não combina com raiva, com mau humor, com julgamento. Não dá para mim falar, gente, que coisa mais linda esse ipê, e ao mesmo tempo que ódio disso, não dá, né? Então, a postura interna da gente, quando vocês começam a louvar, quando a gente começa a entender essa grandiosidade divina, ela muda, né? Experimentem, ela muda, né? E quando nós estamos na posição de perceber a grandiosidade de Deus, nós somos convidados a lembrar dos atributos da divindade. Porque muitas vezes nós esquecemos que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, soberanamente justo e bom. Sabe quando nós esquecemos? Quando acontece alguma coisa, a gente fala assim, nossa, mas será que Deus não viu isso? Ai, que dó! Mas Deus não está vendo, será? É lógico que Ele está, né? Ele está vendo, sim. Só que como a gente não sabe os bastidores da história de cada um, a gente vai mais rapidinho e julga Deus, né? Não é assim que acontece? O Ricardo Cavalcante, palestrante dessa casa, num domingo aqui, ele falou sobre o incêndio do edifício Joelma. Não sei se alguém estava, né? E ele falou, num trecho da palestra, que a espiritualidade, muitas vezes, demora 6 séculos, 8 séculos, 10 séculos, para juntar pessoas com o mesmo tipo de erro, né? De situação difícil, que precisa resgatar aquilo. Estiveram juntos e precisam resgatar. Então, quando cai um avião com 250 pessoas, eu falo, ai meu Deus, Deus não viu? Ele viu, ele também não queria. Mas era o jeito das pessoas resgatarem um erro na qual elas haviam cometido. Ele explicou brilhantemente sobre isso.
Então nunca tem essa história de Deus não está vendo, que Deus não sabia, né? Nossa, né? Deus nem viu isso acontecer, como pode, né? A gente não conhece os bastidores da história. É por isso que a gente não pode entrar nas histórias alheias palpitando, né? Porque a gente não conhece o que veio antes. E é este caso, né? Então não existe isso de Deus não ter visto, não saber, não, né? Ignorar. Quando Deus permite que algo aconteça, né? É porque naquele contexto reúne variáveis, inúmeras variáveis que nós não conseguimos enxergar. Então sempre tem algo explicativo, é que a gente não sabe, não é? Bom, a gente tem que reconhecer que a nossa visão como seres humanos ainda é muito limitada. Nós estamos, Emmanuel disse que nós ainda estamos engatinhando nesse nosso apostolado evangélico. Nós somos criancinhas ainda tentando entender, né? Precisamos entender que Deus está presente em todas as ocasiões, né? Em todas as situações. E que eu posso ser e devo ser um instrumento dele, né? Como que eu vou ser um instrumento dele, né? Preciso primeiro virar a chavinha e falar com ele diariamente várias vezes através da prece. Tenho que combater as más tendências que eu trago dentro do meu coração, né? Me elevar espiritualmente através da fala, do que eu leio, do que eu falo, do que eu escuto, né? Então, dessa maneira, eu posso ser um excelente instrumento de Deus aqui na Terra, né? E ainda que a gente não consiga alterar situações, sendo esse instrumento, eu posso, né, com a minha prece, ajudar as pessoas envolvidas em situações difíceis. Então, sempre é a prece, né? O seguinte propósito é o pedir, é a parte que eu gosto, né? Que a gente pede pra gente. Eu acho que a gente sempre, na prece, a gente cai direto no pedir. Então, a gente viu o que é louvar, né? E agora nós vamos saber o que é pedir, né? Quando nós estabelecemos o pedido dentro da oração, vamos encontrar dois elementos fundamentais também. O primeiro é a intensidade da nossa vontade. Quando a gente vai pedir, a gente tem que estar intenso naquilo que eu vou pedir, né? Veja bem, quando Pedro está passando em frente de um templo e alguém fala para ele, pede ajuda, pede um dinheiro, Pedro diz assim, não tenho ouro nem prata, mas... Não lembra? Ele fala, não tenho ouro nem prata, mas posso te ajudar. Não é assim não, tem outra palavrinha, mas posso te ajudar. Achei que alguém soubesse da língua. Mas eu posso te ajudar. É claro que Pedro, na companhia de Jesus por tanto tempo, ele sabia administrar algumas coisas que nós ainda não entendemos. Mas com absoluta certeza, Pedro imprimiu ali uma vontade muito grande que aquela pessoa que tinha problemas, que não andava e estava pedindo esmola, andasse, né? Então a gente tem que, ao pedir, saber o que estamos pedindo e intensificar a vontade deste pedido, porque senão fica muito etéreo, né? E a especificidade do nosso pedido. Então, por exemplo, Senhor, me ajuda a ganhar na loteria. Tem até uma piadinha, né, que um homem passou a vida inteira rezando, pedindo para ganhar na loteria. E os anos passaram e nada, e ele rezando, ele não desistiu. Até que um dia ele entra em casa e ele vê 2 anjos. Ele fala, Santo Anjo do Senhor, eu sabia. Eu sabia que um dia o Senhor ia me ajudar. Aí o anjo olha para ele e fala, pois é, você quer ganhar na loteria, né? Então pelo menos você devia jogar, né? Então isso mostra o quanto nós estamos descompromissados com aquilo que a gente está pedindo. A gente diz assim para Deus, Deus, melhore a minha vida. Vai melhorar em quê? Então eu preciso pedir, mas especificar o que eu estou pedindo, até para mim mesmo saber, né? Ter um objetivo naquilo que eu estou pedindo, né? Então, quando nós vamos exercitando esse ato de pedir com clareza, pedir com clareza, nós percebemos que a gente começa a parar de pedir coisas do nosso dia a dia para passar a pedir coisas circunstanciais, para pedir coisas mais ligadas à nossa alma, né? Então, por exemplo, se eu vou orar para alguém que o médico falou, olha, tem 2 meses de vida, eu falo, não é possível, começo a orar pedindo para que a pessoa continue viva, eu posso ali entender e pedir que a pessoa tenha bastante bem-estar, né? Eu dirijo minhas preces para o bem-estar da pessoa, então já muda a situação, né?
E assim por diante, né? Por exemplo, ai Senhor, eu quero ser muito feliz no meu casamento. Ao invés disso, a felicidade ainda não é uma coisa de 24 horas dentro do nosso planeta de expiação e provas. Nós temos pinceladas de felicidade durante os nossos dias, mas não é algo que fique, que a gente consiga segurar por muito tempo, né? Mas a pessoa pode pedir para que ela tenha maior compreensão, né? Maior tolerância, maior amor nas situações, e aí a situação vai mudando e melhorando, né? Então a gente passa a perceber que a gente não deseja coisas aparentes, mas sim coisas ligadas ao nosso coração, né? Às vezes a gente pede para alguém se livrar de algum mal, mas às vezes o mal que a pessoa está passando é o medicamento que ela precisa, né? Quer ver uma história? Tinha uma pessoa que não bebeu tanto assim de ficar embriagado dia e noite, mas bebia regularmente, almoço e janta. E aí nós todos sabemos que o caminho do álcool não é o melhor, né? Se alguém gosta muito de álcool aqui, repense nisso. O caminho do álcool não é o melhor. Nosso corpo, nosso organismo não aguenta uma vida com o álcool, né? E aí essa pessoa já tinha sido internada uma vez e foi ser internada de novo porque estava numa situação muito difícil. O médico falou, o senhor está proibido de beber. Se quiser beber, acabou o álcool aqui. E uma pessoa vai visitá-lo, né? E ele conta, né? Que ele tinha sido internado, que ele já era a segunda vez, que o médico proibiu ele de beber, né? E a pessoa que estava ouvindo ficou até com dó, né? Falou, coitado, né? Era só uma pinguinha, o que tinha, né? Aí falou para ele, mas olha, seu José, e se o senhor me sarasse, saísse aqui da clínica, o que o senhor queria pedir para Deus? O que o senhor gostaria de ter? Ah, doutor, se eu saísse daqui, se eu pudesse pedir e ser atendido, eu queria beber minha pinguinha todos os dias. Neste caso, a doença dele é uma bênção. Vocês imaginem quem desencarna alcoolizado, a confusão espiritual que não é. Então, algumas coisas vêm para ser acerto. De novo, a gente não conhece o bastidor, a gente não pode opinar, não é? É isso. Tem um outro caso bem interessante também, né? Que tinha uma mãe que visitava o Chico com um filho já adulto, o filho com muitas deformidades, muito mal, né? E a mãe, coitadinha ali, ia já senhorinha, levava esse filho para tomar passe e tal, uma dificuldade. Ele tinha dificuldade para andar e tal. Aí um dia a mãe foi sozinha, né? Pediu para falar com o Chico, desesperado. Chico, os médicos falaram que precisa cortar as pernas do meu filho. O Chico falou, meu Deus, ele já é todo danado, vai ter que cortar as pernas. Vai, Chico, o médico falou que vai, né? Eu vim pedir ajuda. Aí o Chico falou, olha, é o seguinte, eu vou falar com os amigos espirituais, depois eu dou um retorno. Lógico que ele foi falar com o Emmanuel, né? Aí o Emmanuel falou, nossa, Chico, eu vou conversar com os espíritos que ajudam aquela casa e vou ver o que se passa. Emmanuel volta depois, um tempo depois, falou, Chico, não adianta, vai ter que cortar as pernas mesmo. Aí o Chico falou, mas o que acontece? Aquele espírito, né? Que a espiritualidade via como um espírito eterno, que é o que nós somos todos, espíritos eternos, era uma pessoa reincidente no suicídio. Ele já havia reencarnado com bastante dificuldade para evitar que ele tentasse de novo. Mas sabe o que ele estava pensando, que ele estava sozinho? Queria dar um jeito de andar até na linha férrea que passava lá adiante e ia se jogar na frente do trem. Antes que isso acontecesse. Salvando mais uma vida, foi-se decidido, né, que ele tivesse uma problemática e precisasse ser impedido de caminhar até lá. Então, quando a gente escuta a história sem saber do pormenor, a gente até fala, puxa vida, não, que coisa, será que ninguém viu que esse coitado precisava andar? O coitado ia andar e ia se jogar na frente do trem. A espiritualidade vendo ele como espírito eterno, decide ali por um ponto final. Então, gente, sempre que pedimos algo a Deus, Ele vai responder. Por exemplo, quando nós pedimos para ser perdoado, fizemos um negócio errado, e a gente está clamando por perdão, vai surgir situações que eu posso reparar aquilo. Basta a gente ficar observando, né? E quando a gente não é atendido de tudo, é porque aquilo não era bom para a gente. Então, vamos prestar atenção. E o terceiro elemento, nós já vimos louvar ou pedir. O terceiro elemento, quem sabe? É o agradecer. A gratidão, né? Eu acho bonitinho que eu passo as redes sociais, todo mundo põe lá, gratidão. Eu escrevo alguma coisa, a pessoa escreve embaixo, gratidão, acho bárbaro, né?
Porque a gratidão é um sentimento muito potente. Ele é tão potente, ele é como se fosse um filtro da nossa alma. Ele nos limpa, ela nos limpa, né? Nos tira aquelas coisas que não são boas. A gratidão é tão potente que ela anula ao mesmo tempo a raiva e o julgamento. Se você estiver muito grato por alguma coisa, você não consegue ficar bravo no mesmo momento. Você não consegue julgar alguém quando você está sendo grato. Então aqui na Fraternidade a gente pede muito para as pessoas, né, que têm um atendimento fraterno serem gratas, praticarem a gratidão, né? Eu sou exagerada, eu falo, pratica a gratidão o dia inteiro, né? Então, por quê? Porque quanto mais gratos nós tivermos, mais nós vamos estar internalizando esse sentimento maravilhoso, potente, e que vai ser esse filtro que vai tirar de dentro de nós alguns sentimentos antagônicos, né? Então, gente, nós precisamos ser gratos a Deus pela nossa vida, pelas horas que a gente tem da vida. Olha quanta coisa boa que a gente faz durante um dia inteiro, né? Várias coisas boas, né? Eu ia falar assistir dorama, que é uma das coisas boas, mas também a gente pode ajudar o próximo, a gente pode cuidar do jardim, né? A gente pode não falar dos outros, né? Ó, milhares de coisas boas, né? Precisamos aprender a ser gratos pelas dificuldades que nos chegam. Normalmente as dificuldades nos ensinam muito, muito. É claro que a gente, quando estiver melhorzinho espiritualmente, nós vamos viver em planos onde não vão existir dificuldades. Mas por enquanto vamos aprender com elas, né? E nos caminhos da nossa vida, lembremos sempre de agradecer e certamente nós vamos ter força e ânimo para enfrentar a vida. E eu vou contar duas historinhas mínimas para encerrar. Primeira é que um pastor estava fazendo culto e finalizando o culto, ele perguntou para a plateia, quem quer fazer a oração final? Os 4, 5 ergueram a mão. Mas uma criança ergueu também. Aí o pastor olhou e falou, ixi, essa criança vai falar o que será, né? Não sei o que tem. E chamou os adultos e a criança lá. Aí quando ele olhou para a criança e falou, pode falar. A criança falou a melhor prece. Deus, eu te amo. Se você ama a Deus, o resto está tudo certo. Você tem condições de amar qualquer um, não é? A outra história é a história de Madre Teresa de Calcutá, uma história real, né? Que o jornalista pergunta para a Madre Teresa o que ela orava para Deus. O que ela falava? O que ela orava quando ela falava para Deus? O que ela fala? O que a senhora fala para Deus quando a senhora ora? Eu não falo nada, eu só escuto. Ué, mas o que Deus falou para a senhora? Ele não fala nada, ele só escuta. Então orar é esse silêncio que não é dito em palavras, é dito em sentimento e vibração. É ouvir o inaudível, é ouvir as estrelas. Então que nós possamos exercitar no nosso dia a dia esse silêncio interior dirigido a Deus. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine, hoje e sempre.